Olá, povo de Deus! Vamos dar continuidade ao nosso devocional diário. Estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Às vezes, na maioria das vezes, costumamos, nós pastores, ministros do Evangelho, costumamos falar o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Na verdade, foram escritos por esses homens, mas o Evangelho, as boas novas, é de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Vamos à leitura do capítulo 21. Já estamos caminhando para a conclusão deste primeiro evangelho. Vamos seguir agora a Bíblia, lendo os livros do Novo Testamento e do Antigo, de maneira sequencial. Então, Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, evangelhos que devem ser lidos juntos e que reprisam muitas parábolas, muitos discursos, diferentemente do Evangelho de João, que já focou mais na divindade de Cristo, o Verbo vivo de Deus. Dadas essas considerações, vamos à leitura do capítulo 21, onde nós falaremos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a purificação do templo, Jesus efetua curas no templo, a figueira sem fruto, a autoridade de Jesus e o batismo de João, a parábola dos dois filhos e a última porção, concluindo a leitura do capítulo 21, a parábola dos lavradores maus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Leitura na versão da Bíblia de Genebra. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, disse o profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galiléia. A purificação do templo, versículo 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores.
Agora, a partir do versículo 14, Jesus efetua curas no templo. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que eles estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus, sim, nunca lestes da boca de pequeninos e criança de peito, tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. A figueira sem fruto, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. O exemplo da figueira sem fruto, né? Jesus se dirigiu à figueira e ao chegar lá viu que ela não tinha nenhum fruto e era época de ter fruto. Então Jesus lança uma maldição e ela seca e morre. A autoridade de Jesus e o batismo de João, versículo 23, ainda no capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim, tendo Jesus chegado perto ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando, com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu, eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. Ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Sabedoria mora com Jesus, né? Ele é a própria sabedoria. Quem pode pegá-lo em palavra, em armadilhas? Ninguém. A parábola dos dois filhos, versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Que palavra, né? Jesus repreende aqui com esta parábola os homens, né? As autoridades religiosas. Não deram ouvidos a João, não creram nele, na sua palavra, mas sim as meretrizes, os pecadores,
Os publicanos, esses se voltaram para a mensagem de João Batista, se arrependeram, creram e alcançaram salvação. A última porção, a parábola dos lavradores maus, versículo 33 até o 46. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. Glórias a Deus. Porção para hoje, capítulo 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Que Deus o abençoe rica e abundantemente a você e sua família, em nome de Jesus. Amém.